Bom dia, meus queridos estudantes do Colégio Estadual de Pedra Vermelha, especificamente minha querida turma da primeira série, né? Eu sou o professor Emanuel Arcanjo de Oliveira, estou aqui para introduzir o nosso ano letivo 2020-2021, que este ano vem com a proposta vinculada a essa situação de pandemia. Sabemos que a saúde de todos nós está em risco, né? O nosso corpo, nossa mente, as nossas emoções não estão equilibradas como deveriam estar. Por mais que a maioria de nós somos fortes, somos persistentes, mas estamos vulneráveis ainda ao perigo, todo mundo assustado, a maioria das pessoas tem esse senso de responsabilidade de não expor seu corpo e a sua mente e a vida dos outros em perigo, então procuramos estar distantes e afastados. Então, é um ensino remoto, é um ensino em que nós não podemos nos ver presencialmente, infelizmente, mas é o que todo mundo desejava. A gente sabe que na perspectiva do que vem, nós vamos agora trabalhar com vocês, né, na área da educação física, né, na disciplina de educação física, que é um componente curricular pertencente ao conjunto das linguagens, né, nós vamos aqui para introduzir esse ano letivo, falar um pouco desse contexto de distanciamento social e o significado da educação física. Todos vocês conhecem, sabem, desde o ensino fundamental 2, que educação física é educar o corpo, é, internalizar em nós, no nosso consciente, estratégias de como cuidar do corpo, cuidar da saúde física. E por que, se vamos cuidar da saúde física e do corpo, em sintonia com a mente, com o psicológico, com o emocional, isso tudo pertence a linguagens. Por quê? O nosso corpo em si, ele está em sintonia com a natureza, com o universo, com esse mundo natural e sobrenatural. Digo sobrenatural porque todos vocês professam a fé, professam uma religiosidade, um conceito de divindade, né? Um de um jeito, outro de outro, uns se aproximando de um certo vínculo social religioso, outros só mesmo pelas suas crenças, leituras, enfim, informações, que todos devem esse respeito, merecem esse respeito. Então, o nosso corpo, ele é um templo, né, para o nosso fôlego de vida, o nosso espírito, para quem crê, habitar. Então, ele comunica. Sem ele, não haveria comunicação social. Mesmo que a gente use as ferramentas tecnológicas, a gente precisa que a nossa mente, o nosso rosto apareça nas telinhas para que as pessoas contemplem a nossa pessoa, mesmo distante, e possa ter um certo vínculo de alegria, de sintonia, certo? Então, educar o corpo sempre foi uma preocupação desde a antiguidade, né? Isso vocês vão depois pesquisar, porque nem tudo eu vou falar aqui para vocês, mas quero dizer para vocês que a preocupação em o corpo estar em perfeita ordem sempre foi uma preocupação. Você vê que quando você sente uma dorzinha de cabeça, aquilo já incomoda, você não quer ficar com ela. Você quer fazer alguma coisa para que saia essa dor de cabeça. E se o corpo tem outra doença, mais ainda. Vai-se ao médico, procura-se profissionais específicos na área em que você está afetado, né? Então, esse corpo ele se expressa, né, de várias formas. Se você amanhece desmotivado, com a autoestima lá embaixo, é óbvio que você não vai ter um sorriso fluente no rosto, e se tiver, é algo meio que disfarçado, meio que fingido, né? Então você não vai ter essa alegria. Se você amanhece com a autoestima bem elevada, é claro que você vai ter rapidez para agir, para trabalhar, tudo que você fizer vai dar certo com facilidade, e se der errado, você consegue contornar a situação, certo? Então, o que fazer para educar esse corpo que precisa ficar em casa? Muitas pessoas precisam ir trabalhar, né? Mas com todo cuidado, com máscara. A máscara incomoda às vezes abafa e nem protege 100% como precisaria, né? Mas é simplesmente algo, como sabemos que o vírus é bem minúsculo, invisível, a máscara facilita para que proteja o próximo, né? E dificulta que o vírus se prolifere, certo? Então, aí agora nós temos que ficar em casa, não podemos sair, aquele que não trabalha, aquele que só estuda, e nos momentos que a gente poderia sair para se distrair, para que o corpo sentisse a leveza do ambiente, a sintonia com a natureza, não se pode sair em todos os horários e nem de todo jeito, né?
Então, existem várias práticas esportivas que todo mundo, ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, né, a história, né, da humanidade, as pessoas vêm usando práticas, né? E, na verdade, a prática esportiva, dificilmente as pessoas querem a prática esportiva de forma individualizada. Até quando vai caminhar, chama o amigo, chama a amiga, chama o pai, a mãe, enfim, alguém que vai fazer aquela caminhada. Existem pessoas que gostam de dançar, de jogar algum tipo de esporte, de lutas, de dança, de aeróbica, de ginástica, e tudo isso é bom. Nesse tempo de pandemia, deve-se parar 100% isso? Não. Sabemos que em todos os ambientes há restrições, né? Mas se você pode fazer tudo isso estando na sua casa, estando no entorno do seu ambiente, se você mora numa casa em que você pode ter contato com a natureza, vamos praticar e vamos educar esse corpo, né? Então, eu vou falar aqui para vocês um pouco do que Michel Foucault, filósofo francês, ele veio abordando sobre o corpo dócil, né? O corpo dócil. Na verdade, eu não vou falar muito da teoria dele, mas vou falar que para se explicar e se abordar um pouquinho sobre a educação física, vale lembrar, né, que as suas teorias foram fundamentadas na Revolução Industrial, na Revolução Francesa, enfim, em alguns contextos históricos, certo? Então a gente sabe que na época da Revolução Industrial, que se expandiu, se proliferou o trabalho em sociedade privada, né, presa, as pessoas começou a ter muito fluxo de pessoas nas zonas urbanas da Europa, na Idade Moderna. Então, o que aconteceu? Precisou que se preocupasse com haver uma sintonia, uma harmonia, porque você sabe que um ambiente, desde que não seja um ambiente que você procure para jogar, para dançar, para fazer festas, e que tenha muitas pessoas, é um ambiente incomodativo, porque ali está tendo, no ar circula aquela energia do trabalho, aquela pressão, aquela produtividade, aquela exigência, aquela cronometração de você ter que produzir é, é, para agradar o patrão, para ter uma cota, para ter uma meta. Então o corpo às vezes não está adaptado, às vezes sofre, às vezes as pessoas chegam muito cansadas, muito estressadas. Então a gente sabe o quê? Que quando as pessoas chegam em casa no trabalho, requer um banho, requer vestir roupas leves, requer silêncio, até porque vem muito barulho de máquinas, né? Tudo isso são costumes que precisou se criar, se adotar para que houvesse produtividade com satisfação no ambiente industrial. Então, nos nossos dias, no nosso contexto de escola, não é diferente. Vocês precisam se preocupar que poucos minutos ou horas vocês vão se prender aos aparatos tecnológicos para estar adquirindo o conhecimento que é necessário, mas naquele momento é preciso, é importante que vocês estejam em paz, tranquilos e relaxados, né? Então é o que eu recomendo para vocês, que sempre que amanhecer o dia ou chegar à tarde, para quem estuda pela manhã, para quem estuda à tarde, chegar aquele horário que vocês estejam com o corpo em sintonia, em relaxamento. Então o que fazer? Né, para educar o corpo. Muitas pessoas podem até falar que pelo contexto religioso não pratica certo esporte. Hoje em dia, a prática esportiva, hoje em dia a prática do exercício físico, da atividade física, é uma forma de você ter um corpo mais comunicativo, mais sociável e mais educado e mais até com a longevidade, né? Mais fácil de você ter uma vida equilibrada e até mais longa, né? Então você precisa sempre ter a dieta adequada, né? Sempre manter uma dieta adequada e, na verdade, procurar sim praticar exercício físico. Cada um a seu modo, ao seu ver, a sua condição. Cada um tem uma condição de prática esportiva, certo? E de prática de atividade física, certo? A caminhada é o mais recomendável, as pessoas correr também. Não tem nenhum vínculo religioso que venha impedir que você possa estar nesse contexto de prática de atividade física, certo? Então, sempre que falar em educação física, vamos lembrar o seguinte nesses dias. Nós não vamos poder estar juntos em uma quadra, em um campinho, mas nós vamos estar aqui tentando passar para vocês o senso de responsabilidade do que deve fazer, do que deve procurar engajar na vida de vocês para que vocês venham na própria casa ou no próprio contexto, que não tenha muita aglomeração de pessoas e que vocês não precisem estar o tempo inteiro com multidões de pessoas, né? E na verdade nem está muito preso, nem está muito livre. Mas vamos procurar respirar esse ar. Vamos procurar entender que é necessário
Ah, mas eu gosto de estudar história, matemática, geografia, tal matéria. Enfim, goste de qualquer disciplina, mas que você procure tentar controlar os horários de acordar, os horários de almoçar, os horários dos lanches, de cada refeição, de cada atividade, de cada necessidade que vocês têm. Vocês precisam se preocupar antes de qualquer coisa que vá fazer uma autoavaliação, uma autoanálise na sua autoestima psíquica, emocional e nas condições propícias que o corpo de você está naquele momento. O corpo está preparado, está equilibrado. Às vezes a gente acaba, quando a gente passa a seguir uma rotina, começa, não, a partir de hoje eu vou ter uma rotina, inicialmente vai haver um grande cansaço, um grande estresse, uma grande opressão no corpo, porque o corpo não está educado para. Então é isso que eu queria explicar para vocês sobre o significado de uma educação física. Agora, no próximo pequeno vídeo, eu vou anunciar para vocês a nossa proposta de atividade para essa semana.